everyone, welcome to one more class. E na aula de hoje, nós vamos ver a diferença entre o have e o has. E nós vamos entender como e quando eu uso cada um deles. Mas além da gente entender isso, o desafio da aula de hoje é eu te explicar da melhor maneira possível e da maneira mais rápida também. Então, bora lá que a gente não tem nenhum tempo a perder. E bom, a primeira coisa que você tem que entender é que o have e o has na verdade são o mesmo verbo. Sim, eles dois são o verbo to have, só que conjugados no presente simples, e eu já vou te explicar melhor o que isso significa. Isso na verdade é bem simples de entender, até porque o verbo have é um verbo usado para indicar posse. Por exemplo, I have glasses, porque são meus, então eu tenho isso aqui, então eu poderia falar I have glasses. Observou que eu usei o have nesse caso aqui? E é por isso que você tem que observar. Nesse caso eu posso usar o have, mas existem algumas situações que eu não vou poder usar o have e eu vou ser obrigado, por assim dizer, a usar o has, já que é assim que a gente conjuga no inglês. E por que é importante a gente entender essas situações? Porque seria a mesma coisa de nós falarmos nós vai, entendeu? Viu como é que ficou feio essa última frase que eu falei? Porque eu não conjuguei o verbo no português no tempo certo. E seria a mesma coisa que eu poderia fazer em inglês caso eu usasse o have ou o has na situação inapropriada. Então, bora lá começar entendendo quando que a gente usa o has. Mas então, you are going to use has, você vai usar o has quando você estiver falando de uma terceira pessoa, do singular. E eu sei que isso ficou complicado, então pera aí que eu vou te explicar melhor. Você sempre vai colocar o has depois de he, she and it. Sempre que você vê esses pronomes na frase, se você tiver que colocar o have, o verbo to have, né? Você tem que colocar ele em formato de has. Então, eu vou te explicar melhor com uma cena que vai aparecer aí pra vocês. Hey, What? look at that guy. He has gigantic glasses. His glasses are so strange. Yeah, oh my god, it's horrible. They are horrible. What? Oh, what? No, nothing. We're just talking about work here. Okay. Como vocês viram aí na cena que eu e a Clara fizemos, a gente usou o has porque a gente estava falando de uma terceira pessoa, ou seja, eu estava conversando com ela sobre outra pessoa e eu estava querendo indicar a posse que aquela pessoa tinha sobre algum objeto. E por isso que eu usei o verbo to have. Porém, novamente, como eu estou falando de outra pessoa, em vez de falar apenas have, eu coloquei em forma de has. E ó, a moto passando, então peraí que eu já volto. Então eu acho que vocês entenderam. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês e digamos que eu esteja falando sobre o Neymar. Então eu falaria Neymar has a nice car. Se eu estivesse falando sobre a Anitta, então Anitta has a nice car. Ou então Anitta has a nice voice. Viu aí? Nesses dois casos, como eu estava usando um verbo que eu queria usar, que era o have, que indica posse, né? O fato de ter alguma coisa, mas eu estava falando de duas pessoas diferentes individualmente, é claro, no singular, então eu usei o has. Mas, se eu estivesse falando de outra maneira, por exemplo, se eu estivesse falando diretamente com você aí, com você aí. Se eu estivesse falando com você, eu poderia falar you have a cell phone, porque realmente eu estaria conversando diretamente com você. Então, em vez de usar has, eu usaria have. E eu acho que you have a cell phone, então eu acho que eu acertei essa frase. Às vezes você até está usando o seu cell phone para assistir essa aula aqui hoje. Mas eu acho que ficou claro a diferença. Mas só para não esquecerem, eu sempre vou usar o has quando eu estiver falando sobre outra pessoa e for apenas uma pessoa. Se forem duas pessoas, aí é they. Então, por exemplo, digamos que eu esteja falando do Neymar e da Anitta ao mesmo tempo. Então, Neymar e Anitta, they have nice cars. Viu a diferença? Eu não usei has porque eu não estou falando só de um. Eu estou falando dos dois. Eu espero que tenha entendido isso aí também, hein? Mais alguns exemplos para ficar claro aí na sua cabeça. I have a laptop. I have a cell phone. You have a car. She has two brothers. He has a good job. Viu? É bem isso mesmo. Então agora vai aparecer uma tabelinha rápida para você não se esquecer, que se quiser você tira um print aí. Eu vou até sorrir para você poder tirar o print da tela. Desse lado aqui vai aparecer o has e desse lado aqui tá aparecendo o have. O Lucas colocou aí pra gente. Em cima deles, em volta deles aí, vai aparecer quais são os pronomes que eles cobrem. Então, por exemplo, pro has, ele cobre he, she and it. Já o have vai ser usado pro I, pro you, pro we, pro they e pro you no plural. E eu acho que eu não esqueci de nenhum. Então, tira um print aí agora da tela, aparecendo isso aí.
Pronto, pode guardar para estudar agora. Boa, mas vamos continuar que eu tenho mais alguma coisa importante para vocês. E agora, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Ei, você aí. Você aí. Não, aqui para trás, olha aqui atrás. Ah, isso. Então, eu fiquei sabendo que você tá querendo aprender inglês, não é? Mas eu também fiquei sabendo que você não sabe por onde começar e nem o que você tem que fazer para finalmente aprender inglês, já que tem tanta informação na internet. Isso é verdade? Tá, e se eu te falasse que tem uma maneira muito mais simples e rápida para você aprender inglês? Tá, eu sei que parece mentira e que você sempre vê isso, mas deixa eu te explicar. Se você aprender 5 palavras por dia, no final de um ano você vai ter mais de 1.500 palavras no seu vocabulário. E isso significa que você vai poder entender mais de 70% das conversas americanas e assim já vai estar sabendo se comunicar muito bem. Isso foi comprovado por uma pesquisa que a BBC divulgou. Isso não é legal? Ah, e assim, você ainda vai aprender todas as palavras contextualizadas com situações que realmente podem surgir. Não vai ser só as palavras soltas e aleatórias. É, eu sei, isso é genial, né? Ah, o preço? Não, fica tranquilo. É apenas R$ 24,90 por mês. E você ainda vai ter direito a uma aula ao vivo por semana, onde você vai poder tirar suas dúvidas e assim aumentar ainda mais o seu nível de inglês todas as semanas. É, eu sei que isso é genial. Ah, para poder acessar esse curso, é só você clicar aqui no link da descrição. Assim que você clicar no link da descrição, já vai ter as opções e mais informações caso você queira tirar suas dúvidas. Isso, corre aí pro computador e vai fazer isso. Te vejo lá, hein? E antes de finalizar o vídeo, eu espero que você tenha entendido tudo que eu te falei e agora entenda que o have e o has vão ser usados no presente e cada um vai ser usado para indicar a posse, no caso, porém para pessoas diferentes. Mas algo que eu quero te lembrar é que o quê? Ele vai ser usado no presente simples dessa maneira como verbo principal, indicando mesmo I have a cell phone. Então o verbo que indica a ação ali na frase é o have, a ação de ter o cell phone. Mas ele também pode ser usado no presente perfeito. E aí, nesse caso, é um assunto para uma outra aula, porque trabalha um tempo verbal totalmente diferente e que, se eu não me engano, a gente já tem um vídeo aqui que eu vou dar uma upgrade, por assim dizer, vou dar um upgrade nesse vídeo daqui a um tempo, mas caso você já esteja curioso ou curiosa, pode dar uma olhada, acho que vou deixar um card aqui com esse vídeo que é do presente perfeito, que no caso a gente usa o have e o has nas mesmas maneiras, o have para as pessoas que estão aparecendo aqui, I, you, we, you, they, e o has para he, she, it. Porém, ele não indica mais a posse, ele só é usado como um auxiliar para indicar que está no presente perfeito. Entenderam? Eu espero que sim. Mas é isso aí, então depois vai ter um vídeo mais aprofundado sobre o presente perfeito para ficar mais claro ainda quando que a gente usa, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você já gostou e aprendeu uma coisa nova, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal, porque isso não demora nem um segundo para você, mas já ajuda muito a Easy Peasy e todo mundo que está querendo aprender inglês. Porque se você se inscreve, o YouTube entende que o conteúdo que a gente está passando realmente ajuda as pessoas a aprender inglês, e aí ele vai divulgar para mais pessoas. Mas se você não gostou, eu ia falar pra você dar o dislike, mas na verdade eu quero que você faça algo melhor. Se você não gostou, comenta aí algo que você acha que poderia melhorar. Até porque se você só colocar o dislike, eu nunca vou saber como que eu posso melhorar os conteúdos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e não sei que barulho é esse, mas tudo bem. Eu acho que estão fechando aqui as lojas do lado, eu acho que já tá na hora de eu ir também. Então é isso aí, te vejo na próxima aula. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.